Você sente que sua vida está travada, apesar de suas orações? A verdade é que a solução pode estar em 18 chaves secretas que Deus escondeu à vista de todos no livro de Provérbios. Não são apenas conselhos, são códigos divinos capazes de reverter anos de fracasso e destravar uma vida de honra e paz. Muitos leem a Bíblia, mas continuam em um ciclo de derrota por ignorarem essas verdades. Hoje, vamos falar sobre cada uma dessas 18 chaves. É impressionante, mas muitos que são abençoados por este conteúdo ainda não se inscreveram. Se você quer que Deus destrave o seu caminho, comece se inscrevendo agora no canal e ative as notificações. Fique até o final, pois o que você vai ouvir pode ser a resposta que você tanto esperou. A sabedoria como uma trilha acessível. Muitas almas vagueiam pela vida, acreditando que a sabedoria é um tesouro trancado a 7 chaves, um dom místico concedido a poucos escolhidos, quase como um relâmpago divino que ilumina apenas os predestinados. Mas veja bem, essa é uma das mentiras mais sutis que nos contam. O livro de Provérbios nos revela uma verdade muito mais libertadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. A sabedoria não é um destino, mas uma trilha, um caminho que se abre diante de qualquer um que decida caminhar. É uma jornada que começa com um único passo, um passo de humildade, reconhecendo que precisamos de direção. A verdadeira questão não é se você foi escolhido para a sabedoria, mas se você escolherá o caminho dela. Essa escolha se manifesta nas pequenas decisões diárias, na disciplina de buscar entendimento em vez de se contentar com o barulho do mundo. É um convite aberto, não um clube exclusivo. A porta está destrancada e a chave é a sua vontade de buscar uma genuína transformação pessoal, entendendo que a integridade não é negociável neste percurso e que a prudência é a bússola que nos guia. Imagine essa trilha, meu amigo. No início, ela pode parecer íngreme e até um pouco solitária, pois exige que abandonemos o peso do nosso próprio ego, o perigo do orgulho. Cada passo nessa jornada exige um esforço consciente, uma demonstração de autocontrole para não ceder às distrações que clamam por nossa atenção. A construção dessa vida sábia é muito parecida com a tarefa de edificar o lar, tijolo por tijolo, dia após dia. Cada ato de paciência, cada palavra pensada com cuidado, demonstra o poder da língua usado para o bem. E cada momento em que decidimos aprender com os erros, em vez de repeti-los, é um tijolo assentado com firmeza. Não é um evento espetacular, mas um processo contínuo de crescimento, uma semeadura diária de sementes espirituais. Essa trilha não promete ausência de desafios, mas garante que, ao final de cada etapa, a maturidade e a honra estarão mais próximas. E essa jornada, essa busca por uma vida com propósito, começa a se revelar não em grandes feitos, mas nos detalhes da nossa rotina. A sabedoria na rotina. Agora que entendemos que a sabedoria é uma trilha, percebemos que o campo de treinamento para essa jornada não são os grandes palcos da vida, mas o solo sagrado do nosso dia a dia. É um engano pensar que a sabedoria só se revela em decisões monumentais, como as que o rei Salomão tomava. Pelo contrário, a verdadeira face da sabedoria bíblica aparece no espelho da rotina, nos momentos que ninguém aplaude. Ela se manifesta na forma como você responde a um comentário grosseiro no trânsito, na paciência que demonstra com sua família após um dia exaustivo, na integridade com que lida com as finanças, mesmo quando ninguém está olhando. São nessas pequenas coisas, nessas miudezas, que nossa fé é testada e nossa coerência é forjada. O poder da língua, por exemplo, é uma ferramenta diária. Uma palavra de encorajamento aqui, uma fofoca evitada ali. Cada uma dessas decisões diárias é uma pincelada na tela da nossa vida espiritual.
revelando se estamos de fato buscando a maturidade ou apenas vivendo no piloto automático, cedendo ao perigo do impulso. E o que dizer das críticas? As críticas. Elas são como pedras de amolar que Deus permite em nosso caminho. A nossa reação a elas é um termômetro preciso do nosso coração. O orgulho, essa praga sutil, nos faz erguer muralhas, nos defender, contra-atacar. Sentimos nosso ego ferido e o perigo do orgulho nos cega para a oportunidade de crescimento. Contudo, a pessoa que trilha o caminho da sabedoria com verdadeira humildade reage de forma diferente. Ela desenvolve o autocontrole para silenciar a primeira resposta defensiva e, em vez disso, ouve. Ela se pergunta: será que há uma semente de verdade aqui? Será que Deus está usando essa pessoa para me mostrar um ponto cego? Isso é aprender com os erros, mesmo que o erro não seja totalmente nosso. É uma disciplina que fortalece os relacionamentos e promove uma profunda transformação pessoal. É preciso entender que essa sabedoria não brota do nada. Ela precisa ser procurada ativamente, buscada com um coração faminto. A sabedoria exige busca e escuta. Se a sabedoria é uma trilha e o campo de treinamento é a nossa rotina, então a energia que nos move adiante é a busca ativa e a escuta atenta. Veja, a sabedoria não é como a chuva que cai sobre todos indiscriminadamente. Ela é mais como um poço profundo em um deserto. Todos podem ir até ele, mas é preciso fazer o esforço de pegar o balde, lançá-lo nas profundezas e puxar a água fresca. Essa é a disciplina da busca. Ela não acontece por acaso. Você não vai tropeçar na sabedoria enquanto maratona uma série ou rola o feed de notícias. É uma decisão diária, uma escolha intencional de separar um tempo para cavar. Onde cavamos? Cavamos nas páginas das Escrituras, especialmente no livro de Provérbios, que é um verdadeiro mapa do tesouro. Cavamos em oração, não com uma lista de pedidos, mas com um coração que diz: Senhor, ensina-me. Cavamos na comunhão com outros que também estão nessa busca, pois a influência das amizades sábias é como encontrar um veio de ouro. Essa busca exige humildade para admitir que não sabemos tudo e um desejo ardente por transformação pessoal, pois o objetivo não é ser mais inteligente, mas ser mais parecido com Cristo. E aqui entra a segunda parte, que é talvez a mais difícil para a nossa geração: a escuta. De que adianta cavar o poço se não paramos para ouvir o som da água? A busca é o nosso esforço, mas a escuta é o nosso render-se. O mundo grita por nossa atenção com suas urgências, suas ansiedades e suas promessas vazias. Para ouvir a voz suave da sabedoria, precisamos ter o autocontrole de criar ilhas de silêncio em nosso dia. É nesse silêncio que a mágica acontece. É ali que conseguimos a verdadeira proteção do coração, pois aprendemos a discernir a voz de Deus em meio a tanto barulho. É um exercício de paciência e fé, de aquietar a alma para que o Espírito possa falar. Essa escuta atenta nos dá a prudência para não cair no perigo do impulso, nos ajuda a aprender com os erros e a cultivar a integridade. A maturidade espiritual não vem da quantidade de informações que acumulamos, mas da nossa capacidade de ouvir e obedecer. E é essa sabedoria buscada e ouvida que se torna o grande guardião da nossa alma. A sabedoria protege o coração. Se a busca e a escuta são as chaves, então a fechadura que elas abrem é a mais importante de todas, a proteção do coração. Quando o livro de Provérbios nos adverte em seu capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele não está falando do músculo que bombeia sangue. Ele se refere ao centro de comando da nossa existência, nossos pensamentos, desejos, emoções e vontade. É a partir desse núcleo que toda a nossa vida flui. Agora pense nisso. Se a fonte de um rio estiver poluída, todo o rio estará contaminado.
Da mesma forma, um coração desprotegido contamina todas as áreas da nossa vida. É aqui que a sabedoria entra, não como uma armadura fria e impenetrável, mas como um guia espiritual, um sentinela vigilante. Ela nos dá o discernimento para filtrar o que entra em nossa mente e em nossa alma. A sabedoria nos ensina a ter prudência com a influência das amizades, com o conteúdo que consumimos e com as conversas das quais participamos, porque tudo isso busca um lugar dentro de nós. Sem essa guarda, nossos relacionamentos se tornam frágeis, nossa integridade se esvai e vivemos à mercê do perigo do impulso. Essa proteção do coração, então, é um ato de disciplina contínua. É a aplicação prática do autocontrole para guardar as portas da nossa alma. Quando surge a tentação de usar o poder da língua para ferir, a sabedoria sussurra sobre a paz. Quando o perigo do orgulho nos incita a guardar rancor, a sabedoria nos lembra do poder libertador do perdão. Ela ancora nossas decisões diárias, não em nossas emoções passageiras, que são como a areia movediça, mas na rocha firme da verdade de Deus. É essa firmeza que preserva nossa honra e permite uma verdadeira transformação pessoal. É um processo que exige paciência e humildade, a disposição para aprender com os erros e realinhar nosso caminho. A maturidade espiritual, afinal, é medida pela saúde do nosso coração. E a fonte suprema dessa proteção, o alicerce de toda a sabedoria, é algo ainda mais profundo. É a nossa atitude perante o próprio Criador. O temor do Senhor, chegamos agora ao ponto de partida, a nascente de onde flui toda a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor. E aqui precisamos parar um instante, pois a nossa língua moderna pode nos pregar uma peça. Temor soa como medo, como o pavor que se tem de um tirano. Mas, no contexto bíblico, o seu significado é infinitamente mais rico e belo. Não é o medo que paralisa, mas a reverência que inspira. Pense no espanto que um alpinista sente no topo do Everest, maravilhado com a grandeza da criação. Pense no respeito profundo que um bom filho tem por um pai justo e amoroso. Esse é o temor do Senhor. É uma mistura de assombro, respeito, admiração e um profundo desejo de não decepcionar aquele que nos criou. O livro de Provérbios 1:7 declara que este é o princípio do saber. Sem ele, a nossa busca por sabedoria é como tentar navegar em um oceano sem bússola. É a humildade em sua forma mais pura, o reconhecimento de nossa pequenez diante da sua infinita grandeza. E é esse reconhecimento que coloca todo o resto em perspectiva, iniciando uma genuína transformação pessoal. Quando essa reverência se torna o alicerce da nossa vida, algo milagroso acontece. As decisões diárias começam a se clarear. A névoa da confusão se dissipa. Por quê? Porque o critério principal muda. A pergunta deixa de ser o que eu quero ou o que os outros vão pensar e passa a ser o que honra a Deus. Essa única pergunta funciona como um filtro poderoso para nossas escolhas, tornando a prudência uma consequência natural. A luta pela integridade e pelo autocontrole ganha um propósito maior. O poder da língua é domado, não por medo do castigo, mas por um desejo de que nossas palavras reflitam a bondade do nosso Criador. A proteção do coração é fortalecida porque submetemos nossos desejos a um padrão mais elevado. Essa atitude de reverência nos livra da areia movediça do perigo do orgulho e nos firma na rocha da disciplina espiritual. E o mais incrível é que essa sabedoria, que nasce dessa relação vertical com Deus, não é para ser guardada às 7 chaves. Ela clama para ser vivida publicamente. A sabedoria clama nas ruas. Depois de estabelecermos que o temor do Senhor é o nosso ponto de partida, poderíamos ser tentados a pensar que a sabedoria é algo a ser cultivado apenas no secreto, no silêncio do nosso quarto de oração. Mas o livro de Provérbios, especialmente em seu primeiro capítulo,
pinta um quadro radicalmente diferente e, francamente, mais empolgante. Ele personifica a sabedoria como uma mulher que não se esconde, mas vai para onde o povo está. Ela clama nas ruas, ergue a sua voz nas praças. Pense na imagem poderosa disso. A sabedoria divina não está trancada em uma torre de marfim, acessível apenas a uma elite intelectual ou espiritual. Ela está no meio do mercado, na agitação da cidade, oferecendo-se gratuitamente a todos que passam. É uma oferta pública, uma demonstração da graça de Deus, que não esconde o caminho para uma vida plena. Ela não exige pré-requisitos, apenas a humildade de reconhecer que precisamos de direção e a disposição para ouvir. A voz dela ecoa, prometendo proteção do coração, integridade e uma vida de honra a quem lhe der ouvidos, mostrando que a transformação pessoal está ao alcance de todos. Mas aqui reside o grande paradoxo. Se a sabedoria clama tão abertamente, por que tão poucos parecem encontrá-la? A resposta é tão simples quanto trágica: distração. O clamor da sabedoria é constante, mas o barulho do mundo é ensurdecedor. Somos bombardeados por notificações, propagandas, pela pressão social e pelo ruído constante de nossas próprias ambições e ansiedades. O perigo do impulso nos mantém em uma corrida frenética, sem nunca parar para respirar e, mais importante, para ouvir. É preciso uma disciplina consciente, uma decisão diária de silenciar o caos para sintonizar a frequência divina. Muitos ouvem o chamado, mas o ignoram, achando-o irrelevante ou antiquado face às promessas brilhantes do mundo. O perigo do orgulho sussurra em seus ouvidos que eles não precisam de conselhos, e assim passam direto pela fonte de água viva, morrendo de sede no deserto da ignorância. Não percebem que, ao ignorar essa voz, estão negligenciando a ferramenta mais poderosa que possuem para navegar na vida. E essa ferramenta, muitas vezes, se manifesta através do que falamos. O poder da língua. Se a sabedoria clama nas ruas, uma das formas mais concretas como nós respondemos a esse chamado ou o ignoramos é através do que sai da nossa boca. A Bíblia, especialmente no livro de Tiago 3, 5, 6, nos dá uma imagem assustadora sobre o poder da língua. Ela é um pequeno fogo capaz de incendiar uma floresta inteira. Pense na profundidade disso. Com este pequeno membro, podemos construir ou destruir mundos. Podemos proferir uma palavra de encorajamento que levanta uma alma abatida, que fortalece os relacionamentos e ajuda a edificar o lar. Ou com a mesma facilidade, podemos soltar uma palavra de crítica cruel, uma fofoca venenosa ou uma mentira que destrói uma reputação e envenena o ambiente. Não há neutralidade aqui. Cada palavra é uma semente que plantamos no coração de alguém. A falta de disciplina nesta área pode sabotar toda a nossa busca por integridade e honra. É um campo de batalha diário onde o nosso desejo por uma transformação pessoal é colocado à prova, exigindo uma prudência constante para que nossas palavras reflitam a sabedoria que buscamos em Deus. Diante de um poder tão volátil, o que faz o sábio? Ele não se torna um mestre da retórica, mas sim um mestre do silêncio e da ponderação. A verdadeira sabedoria não está em ter sempre a resposta certa, mas em saber quando a melhor resposta é não dizer nada. Isso exige um nível extraordinário de autocontrole e maturidade. Em um mundo que valoriza a resposta rápida e a última palavra, escolher o silêncio é um ato revolucionário de humildade. É a proteção do coração em ação, recusando-se a entrar em contendas inúteis que só alimentam o perigo do orgulho. O sábio entende que a paciência em ouvir é mais valiosa que a pressa em falar. Ele faz uma decisão diária de pensar antes de abrir a boca, pesando o impacto de suas palavras. E quando ele fala, suas palavras são como as de Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor.
Ele aprende a usar a língua não como uma espada, mas como um instrumento de cura, um reflexo dos valores familiares e da coerência que ele busca em sua jornada com Deus. Aprender com os erros dos outros. Existe um ditado popular que diz que a experiência é a melhor professora. E, de fato, as cicatrizes de nossos próprios tropeços nos ensinam lições inesquecíveis. No entanto, a trilha da sabedoria nos oferece um atalho, um método muito mais inteligente e menos doloroso de aprendizado. Aprender com os erros dos outros. A vida é simplesmente curta demais para cometermos todos os erros possíveis. Por isso, Deus, em sua infinita prudência, transforma o mundo em uma grande sala de aula para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O livro de Provérbios é, em essência, um manual de observação, nos mostrando os caminhos que levam à ruína e os que levam à honra. Ao observar as consequências da falta de disciplina na vida de alguém, da destruição causada pelo mau uso do poder da língua ou do vazio que o materialismo deixa, recebemos lições valiosíssimas sem precisar pagar o alto preço da dor. Isso exige humildade, a capacidade de olhar para a queda de um irmão e pensar, isso poderia ter sido comigo, em vez de ceder ao perigo do orgulho e ao julgamento. É um exercício de antecipação que fortalece a proteção do coração. Essa prática de observar e aprender é um sinal claro de maturidade espiritual. É a aplicação do autocontrole para pausar, refletir e extrair a lição antes que o problema bata à nossa porta. Quando vemos um relacionamento se desfazer por falta de comunicação e paciência, somos chamados a investir mais em nossos próprios laços. Quando testemunhamos a desgraça que a falta de integridade traz, nossa própria convicção em viver uma vida de coerência é reforçada. Não se trata de espionar a vida alheia, mas de ser um estudante atento da condição humana, sempre à luz da palavra de Deus. Cada história de fracasso ao nosso redor pode se tornar uma semente espiritual de sabedoria para nós, se assim escolhermos. É uma decisão diária de manter os olhos abertos, transformando a observação em prevenção. E uma das áreas mais visíveis, onde podemos aprender tanto com os acertos quanto com os erros dos outros, é na aplicação da disciplina, que muitos veem como punição, mas que a sabedoria revela como uma profunda expressão de amor. A disciplina como expressão de amor. Em um mundo que frequentemente confunde amor com permissividade, a palavra disciplina adquiriu uma reputação injusta, sendo associada à rigidez, à falta de afeto e à punição. No entanto, a sabedoria divina, especialmente a que encontramos no livro de Provérbios, vira essa noção de cabeça para baixo e nos mostra a verdade. A verdadeira disciplina é uma expressão de amor profundo e protetor. O texto de Provérbios 13:24 é chocante para a nossa sensibilidade moderna. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo, o disciplina. A vara aqui não é um chamado à violência, mas um símbolo de correção e direção. É o cajado do pastor que guia as ovelhas para longe do precipício. Amar alguém de verdade é se importar o suficiente para estabelecer limites, para dizer não quando necessário, para corrigir o rumo antes que o desastre aconteça. É um pilar fundamental para edificar o lar, pois um ambiente sem regras claras não gera liberdade, mas ansiedade e caos. A disciplina, nesse sentido, é a cerca de segurança que protege o jardim do coração, um dos mais importantes valores familiares a serem cultivados. O objetivo da disciplina divina, seja a que aplicamos aos nossos filhos ou a que Deus aplica a nós, nunca é a humilhação, mas a preparação. Hebreus 12:11 nos lembra que, no momento, nenhuma disciplina parece agradável, mas depois produz fruto de justiça e paz. É um presente que molda o caráter, que treina o nosso músculo do autocontrole e da paciência.
É o processo que nos ensina a lidar com a frustração e a adiar a gratificação, habilidades cruciais para a maturidade. Cada ato de correção amorosa é uma semente espiritual plantada para o futuro, preparando a pessoa para tomar boas decisões diárias por conta própria. Aceitar a disciplina, seja de um pai ou do próprio Deus, exige uma imensa humildade e confiança. É o reconhecimento de que essa correção, por mais desconfortável que seja, é para a nossa transformação pessoal e para a nossa proteção do coração. E essa força que estrutura e edifica encontra uma expressão particularmente poderosa na figura da mulher dentro do lar. A mulher sábia edifica o lar. O livro de Provérbios 14:1 nos presenteia com uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Note a força dessas palavras. O texto não diz que ela ajuda a edificar ou contribui para edificar. Ele lhe confere o papel de protagonista, de arquiteta espiritual do ambiente mais importante da sociedade. Ela é aquela que, com sua sabedoria e fé, molda a atmosfera da casa. Seu trabalho não é apenas físico, mas essencialmente espiritual. É ela quem, através de suas decisões diárias, sua paciência e sua prudência, transforma 4 paredes em um verdadeiro refúgio. Um lar edificado pela sabedoria é um lugar onde a disciplina como amor é a norma, onde a proteção do coração de cada membro é uma prioridade e onde os valores familiares são tecidos na tapeçaria da rotina. Sua influência determina se a casa será um porto seguro de paz e crescimento ou uma zona de conflito e amargura. É uma vocação de imenso poder e responsabilidade, que exige um profundo temor do Senhor. Essa edificação acontece nos detalhes. A mulher sábia usa o poder da língua não para criticar ou reclamar, mas para encorajar, curar e trazer paz. Sua integridade e coerência são o exemplo vivo que ensina seus filhos mais do que 1000 sermões. Ela cultiva relacionamentos com humildade e graça, sabendo que a harmonia dentro de casa é um tesouro mais valioso do que qualquer posse material. É a busca dela por uma transformação pessoal contínua que inspira todos ao redor. Ela demonstra na prática que a verdadeira riqueza com sabedoria é ter um lar onde o amor e o respeito florescem. Seu autocontrole em momentos de estresse e sua capacidade de aprender com os erros são as ferramentas que Deus lhe dá para manter a construção firme. Ela é a guardiã do bem-estar emocional e espiritual da família. E essa construção tão preciosa é constantemente ameaçada por um inimigo sutil que age de dentro para fora. O impulso. O perigo do impulso. O lar edificado pela mulher sábia, assim como a vida construída sobre o alicerce da sabedoria, enfrenta um inimigo interno traiçoeiro. O perigo do impulso. O livro de Provérbios 19:2 nos alerta: não é bom agir sem pensar. Quem se apressa erra o caminho. O coração apressado, a decisão tomada no calor do momento, a palavra dita sem o filtro da prudência, tudo isso é a matéria-prima do arrependimento. Nossa cultura moderna exalta a velocidade e a gratificação instantânea, mas a jornada espiritual nos ensina o oposto. O impulso é o atalho que nos leva diretamente para o pântano. Pense em quantas vezes o poder da língua, usado impulsivamente em um momento de raiva, causou feridas profundas em nossos relacionamentos. Quantas decisões financeiras ruins foram tomadas por um desejo momentâneo, ignorando a necessidade de disciplina? Agir por impulso é, em essência, entregar o volante da nossa vida às nossas emoções mais primitivas, abdicando do autocontrole e da direção do Espírito Santo. É uma falha na proteção do coração, permitindo que o caos momentâneo dite nosso destino. A sabedoria, portanto, nos ensina o valor sagrado da pausa. O antídoto para o veneno da impulsividade é a dupla divina, paciência e prudência. O sábio não é necessariamente lento, mas ele é deliberado.
Ele aprende a criar um espaço entre o estímulo que recebe do mundo e a sua resposta. Nesse espaço precioso, ele respira, ele ora, ele consulta a palavra. Ele se pergunta: esta decisão reflete minha integridade? Ela me aproxima de Deus? Ela está alinhada com a transformação pessoal que busco? Essa capacidade de esperar é um sinal de profunda maturidade e humildade. É uma decisão diária de não ser um reator, mas um ator consciente em sua própria vida. Ao dominar o impulso, fortalecemos os valores familiares, tomamos decisões mais acertadas e mantemos nossa paz interior. E um dos fatores que mais alimenta ou acalma nossos impulsos é, sem dúvida, a qualidade das pessoas com quem escolhemos caminhar. A influência das companhias. Se o impulso é o inimigo interno, a influência das companhias pode ser o exército inimigo acampado do lado de fora dos nossos muros, ou, inversamente, os reforços que vêm em nosso auxílio. Existe uma mentira sutil que nossa cultura adora contar, a de que podemos andar com qualquer um sem sermos afetados. Mas a sabedoria bíblica, em sua clareza implacável, destrói essa fantasia. Provérbios 13:20 é direto. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não existe meio termo. Nossos relacionamentos não são neutros. Eles são como elevadores, estão sempre nos levando para cima ou para baixo. Uma amizade errada pode normalizar o pecado, validar o perigo do impulso e fazer com que o mau uso do poder da língua pareça apenas uma conversa normal. Ela pode, sutilmente, erodir nossa integridade e fazer com que nossa busca por disciplina pareça radical ou antiquada. A escolha de nossas amizades é, portanto, uma das decisões diárias mais cruciais que tomamos para a proteção do coração. Por isso, o sábio é intencional e seletivo com seu círculo íntimo. Isso não é um ato de arrogância ou o perigo do orgulho de se achar melhor que os outros. Pelo contrário, é um ato de humildade e prudência, o reconhecimento da própria vulnerabilidade à influência. É entender que para edificar o lar e uma vida de honra, precisamos de aliados, não de sabotadores. O sábio busca a companhia daqueles que também estão na jornada da transformação pessoal, pessoas que o inspiram a ter mais autocontrole, que o edificam com palavras de sabedoria e cujo temor do Senhor é evidente. Ele entende que a verdadeira amizade nos aproxima de Deus, não nos afasta dele. Essa escolha criteriosa é fundamental para tudo, inclusive para a forma como lidamos com as bênçãos materiais que Deus nos confia, como as finanças, que podem ser uma ferramenta de bênção ou uma armadilha mortal. Riqueza e sabedoria. As companhias que escolhemos e a sabedoria que cultivamos são postas à prova de maneira muito clara quando Deus nos confia recursos materiais. Em nossa sociedade, a riqueza é frequentemente vista como o prêmio final, o sinônimo de sucesso. Mas o livro de Provérbios nos oferece uma perspectiva muito mais profunda e cautelosa. A riqueza com sabedoria é uma bênção, mas a riqueza sem ela é um fardo esmagador, um peso insustentável. Dar riqueza a alguém que não tem sabedoria é como dar uma ferramenta poderosa a quem não tem disciplina para usá-la. Em vez de construir, ela destrói. O dinheiro tem o poder de amplificar o que já existe no coração de uma pessoa. Se há perigo do orgulho, a riqueza o infla até se tornar arrogância. Se há o perigo do impulso, a riqueza o transforma em vício e desperdício. Sem a âncora do temor do Senhor e da prudência, o dinheiro pode corroer a integridade, destruir relacionamentos e desintegrar os valores familiares, deixando um rastro de vazio e dor. É por isso que buscar a riqueza antes da sabedoria é uma das armadilhas mais perigosas da vida. A verdadeira prosperidade, aquela que é uma bênção duradoura, é diferente. Ela é equilibrada, generosa e transparente. Equilibrada.
Porque o sábio entende que o dinheiro é um servo, não um mestre. Ele não permite que as posses governem seu coração, mantendo o autocontrole sobre o consumismo. Generosa, porque a pessoa que possui riqueza com sabedoria reconhece que é apenas um administrador dos recursos de Deus e sente alegria em abençoar os outros e em investir no reino. E transparente, porque suas finanças são administradas com total integridade e honra, sem nada a esconder. Essa abordagem transforma o dinheiro de uma potencial maldição em uma ferramenta poderosa para edificar o lar, para promover a justiça e para deixar um legado de fé. É a maturidade espiritual que nos permite lidar com as bênçãos materiais sem nos perdermos nelas. E essa maturidade depende fundamentalmente de um domínio que vem de dentro. O autocontrole, a capacidade de administrar a riqueza com sabedoria, é, na verdade, um reflexo de uma capacidade ainda mais profunda e fundamental: o autocontrole. Nossa cultura tende a aplaudir a força que domina os outros, o poder que conquista cidades e impérios. Mas o livro de Provérbios 16:32 nos oferece uma medida de força muito mais elevada. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esta é uma das declarações mais radicais sobre o poder em toda a literatura. O verdadeiro campo de batalha não está lá fora, está dentro de nós. A maior vitória não é sobre um inimigo externo, mas sobre nossos próprios impulsos, nossas emoções reativas e nossos apetites desordenados. O autocontrole, ou domínio próprio, é um dos mais claros sinais de maturidade espiritual e um fruto direto do Espírito de Deus em nós. Sem ele, somos como um navio sem leme, jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias e dos sentimentos. A falta de disciplina interna nos torna escravos, não senhores, de nossa própria vida. É esse domínio interior que permite ao sábio manter a paz, mesmo em meio à tempestade. A paz que a sabedoria oferece não é a ausência de problemas, mas a presença de autocontrole apesar deles. A pessoa que cultiva o domínio próprio reage com prudência, não com pânico. Diante de uma provocação, ela não devolve na mesma moeda, pois governa o poder da língua. Diante da tentação, ela se firma na integridade. O autocontrole é o guardião que fica no portão do nosso ser, exercendo a proteção do coração e garantindo que nossas ações sejam fruto de decisões diárias conscientes e não de reações impensadas. É um exercício contínuo de paciência e humildade que nos permite aprender com os erros e avançar na transformação pessoal. E o maior inimigo desse controle interno, a força que busca incessantemente criar o caos dentro de nós, é a soberba, o perigo do orgulho. Se o autocontrole é a muralha que protege nossa cidade interior, o perigo do orgulho é o traidor que abre os portões para o inimigo. De todos os perigos que a alma enfrenta, a soberba é o mais letal e o mais enganoso. Provérbios 16:18 emite uma das sentenças mais famosas e temidas das Escrituras. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Isso não é uma possibilidade, é uma lei espiritual, tão certa quanto a lei da gravidade. O orgulho é um câncer que cega. A pessoa orgulhosa é incapaz de aprender com os erros, pois em sua própria mente distorcida, ela é infalível. Ela rejeita a disciplina, despreza conselhos e se fecha para qualquer possibilidade de uma genuína transformação pessoal. O orgulho destrói relacionamentos porque o eu está sempre no trono, incapaz de servir, de perdoar ou de admitir uma falha. Ele anula o temor do Senhor, pois sutilmente nos convence de que somos os deuses de nossas próprias vidas, minando a própria fundação da sabedoria. É o caminho oposto à vida que Deus planejou para nós. A única cura para a doença fatal do orgulho é o seu antídoto divino, a humildade. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É a postura de realismo diante de um Deus santo,
e de um mundo necessitado. Enquanto o orgulho cega, a humildade abre os olhos. A pessoa humilde está sempre pronta para aprender, para ser corrigida e para crescer. Ela entende que depende da graça de Deus para cada respiração e por isso vive com um coração grato. A humildade é o solo fértil onde todas as outras virtudes podem florescer. A paciência, o autocontrole, a prudência. É ela que nos permite construir relacionamentos saudáveis e duradouros. É uma decisão diária de descer do nosso próprio trono para que Cristo possa reinar. E ao contrário do que o mundo pensa, o caminho da humildade não leva à humilhação, mas à exaltação divina. Provérbios 29:23 nos promete: mas o humilde de espírito obterá honra. E essa honra se manifesta em uma vida de total consistência. A integridade como escudo espiritual. O caminho da humildade, que nos livra do perigo do orgulho, nos leva diretamente a uma das qualidades mais sólidas e belas da vida espiritual: a integridade. Ser íntegro em sua essência é ser inteiro, é ter coerência. É quando a pessoa que você é em público no domingo é exatamente a mesma que você é em casa na segunda-feira e a mesma que você é no trabalho na terça. É a harmonia perfeita entre o que você crê, o que você fala e o que você faz. Como nos promete Provérbios 10:9, quem anda em integridade anda seguro. Essa segurança é o seu escudo espiritual. A pessoa íntegra não vive com medo de ser descoberta, pois não há nada a esconder. Isso traz uma paz profunda, uma tranquilidade na alma que o mundo não pode dar nem tirar. Essa proteção do coração é um dos frutos mais doces de uma vida que se pauta pelo temor do Senhor, pois nossa preocupação não é agradar aos homens, mas viver de forma que traga honra a Deus. É o alicerce de todos os relacionamentos de confiança. No entanto, não podemos nos enganar. Viver com integridade em um mundo caído muitas vezes tem um custo no presente. Pode significar perder uma oportunidade de negócio porque você se recusou a mentir. Pode significar ser visto como radical porque você não participa de conversas que destroem a reputação de outros, exercendo o autocontrole sobre o poder da língua. Exige uma disciplina férrea e a prudência de escolher o caminho certo em vez do caminho mais fácil. O mundo, que opera na base do imediatismo e do perigo do impulso, pode até zombar da sua escolha. Mas a promessa divina é imutável. A integridade sempre, e eu digo sempre, traz uma colheita de honra no futuro. Essa honra vem de Deus e se manifesta em uma vida de respeito e confiança. É a essência da transformação pessoal e um dos mais preciosos valores familiares que podemos legar. E o primeiro lugar onde essa integridade é forjada e testada não é no mundo lá fora, mas dentro de nossas próprias casas. A sabedoria começa em casa. Falamos sobre a trilha da sabedoria, sobre a praça pública e sobre os campos de batalha internos, mas a verdade, meu amigo, é que o teste final e o campo de treinamento mais importante para tudo isso é o nosso lar. A sabedoria começa em casa. Podemos ter uma reputação de integridade no trabalho e de piedade na igreja. Mas, se a nossa família não vê essa mesma coerência entre quatro paredes, tudo é em vão. O lar é a primeira e mais importante escola da alma. É ali que nossa paciência é esticada ao limite, que nosso autocontrole é testado de verdade e que o poder da língua tem o potencial de causar as feridas mais profundas ou as curas mais significativas. É o lugar onde a disciplina como amor se torna prática e onde a proteção do coração dos nossos entes queridos se torna nossa missão mais sagrada. A tarefa de edificar o lar não é apenas uma entre muitas, é o epicentro da nossa jornada de transformação pessoal, o lugar onde a nossa fé se torna real. A transmissão da sabedoria e dos valores familiares acontece menos através de discursos e mais através do exemplo. Nossos filhos aprendem sobre humildade não quando falamos sobre ela, mas quando nos ouvem pedir perdão,
depois de um erro. Eles aprendem sobre integridade quando nos veem sendo honestos nas pequenas coisas. Eles aprendem sobre o temor do Senhor quando testemunham a reverência em nossas orações e a nossa dependência de Deus nas decisões diárias. Cada ação nossa dentro de casa é uma aula, e eles são os alunos mais atentos. Somos nós que, pelo nosso exemplo, ensinamos a eles sobre a prudência nas escolhas, sobre a importância dos relacionamentos e sobre como lidar com o perigo do orgulho. Cada um desses princípios que exploramos até agora não é uma teoria abstrata, mas uma semente. E é sobre isso que vamos falar para concluir. Provérbios como sementes espirituais. Ao longo de toda essa jornada, exploramos diversas facetas da sabedoria: a disciplina, a integridade, a humildade, o autocontrole e tantos outros. Mas é crucial entender que esses não são conceitos isolados que tentamos alcançar por nossa própria força. Cada um deles é, na verdade, uma semente espiritual contida no tesouro que é o livro de Provérbios. Cada versículo, cada advertência, cada promessa é uma semente de carvalho compactada em uma pequena cápsula. Parece simples, mas dentro dela está o código genético de uma árvore robusta, capaz de resistir às tempestades da vida. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu este manual prático, estas sementes de vida eterna. Elas nos ensinam a prudência, a importância dos relacionamentos, a necessidade da proteção do coração e, acima de tudo, a centralidade do temor do Senhor. Os provérbios não são apenas um livro de bons conselhos, são um arsenal de sementes divinas prontas para serem plantadas. Contudo, uma semente guardada em um celeiro, por mais potente que seja, não gera nada. Ela precisa ser plantada e cultivada. Plantar essas sementes significa lê-las, meditá-las e guardá-las em um coração aberto. Cultivá-las é o trabalho da disciplina diária, da paciência e da aplicação prática. Quando você enfrenta o perigo do impulso e escolhe a pausa, você está regando a semente do autocontrole. Quando você escolhe a honestidade em vez da mentira, está adubando a semente da integridade. Cada decisão diária é um ato de jardinagem espiritual. Quando você usa o poder da língua para abençoar, você está garantindo que a luz do sol chegue à semente da bondade. Quando você pratica a disciplina como amor para edificar o lar, você está protegendo o broto frágil. Essa é a essência da transformação pessoal, um processo lento, mas poderoso. A maturidade espiritual, assim como um carvalho, leva tempo para criar raízes profundas. Mas a promessa é certa: a colheita virá. E a colheita é uma vida de honra, de propósito e de paz, que reflete a glória do jardineiro-chefe. E agora eu te pergunto, dessas 18 chaves da sabedoria, qual delas mais tocou o seu coração? Qual você sentiu que é a mais urgente para aplicar na sua vida a partir de hoje? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Quero muito ler sua experiência e interagir com você. Se este vídeo te abençoou e você ainda não faz parte da nossa família, não perca mais tempo. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para não perder nenhuma das revelações que Deus tem para nós. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele foi escolhido especialmente para continuar essa sua jornada de transformação. Eu sou o Visão Profética. Fique na paz e, acima de tudo, na sabedoria de Deus.